Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter mais uma ação aqui do Conversando com o Meu Médico. E a gente vai continuar abordando um tema que é fundamental em toda e qualquer cirurgia, que se chama cicatrização, processo de cicatrização. Ok? Vamos continuar com o nosso convidado especial, Dr. Mário Serrano, cirurgião plástico, extremamente qualificado, com passagem em Boston, em Harvard, na USP também. Trabalha conosco na clínica Marco Almeida, também dentro do Valfredo Gurgel. Inclusive, estamos esperando que ele entre, porque ele estava em cirurgia até agora há pouco, né? Mas eu sei que ele já chegou em casa, ele deve estar se organizando para que a gente possa começar. Pessoal, quero pedir para vocês que convidem, né, as pessoas do relacionamento de vocês, para que possam assistir essas informações. São informações extremamente úteis para todo mundo, não somente em relação à cirurgia plástica, mas para toda e qualquer cirurgia. A gente sempre vai ter um processo de cicatrização. Hoje a gente vai abordar alguns aspectos práticos do dia a dia. Encaminhem os corações aí para ir motivando a gente. Chamem os amigos de vocês. Olá, Felipe, Janete. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos então aguardando que o Mário entre online, e quero pedir para vocês, aliás, sugerir que vocês assistam ao primeiro programa, né? A live da semana passada sobre cicatrização e processo de cicatrização, porque é todo um conhecimento básico para o dia a dia de quem se submete a uma cirurgia. Hoje a gente vai avançar, ele é um assunto muito complexo, ele tem várias vertentes, por isso que a gente precisa fazer essa abordagem hoje, para que, do ponto de vista prático, a gente comente várias coisas relacionadas ao processo de cicatrização. Queloides, cicatrizes alteradas, enfim. Isso é um assunto que envolve muita coisa. Ok. A Denádia, a gente vai começar, ela está pedindo para entrar, uma pessoa solicitando para entrar ao vivo. Na verdade, a gente vai, estou esperando que o Dr. Mário Serrano ele entre, né? Ele deve estar se arrumando, nesse momento se ajeitando em casa, para que a gente possa iniciar. Eu peço para vocês que a participação de vocês sejam principalmente por escrito, porque se uma determinada pessoa entrar ao vivo, fica difícil a gente controlar o que a gente está programando, porque a conversa pode pegar outro rumo e aí pode não otimizar para que todos participem. Então, quem quiser, façam os seus comentários, suas pesquisas escrevendo, né? Coloquem na caixinha, né, as suas perguntas, as coisas que têm interesse, e a gente vai elucidando na medida do possível. Ok, Adenádia? Então a ideia é essa, que vocês possam participar de uma maneira bem ativa, escrevendo, né, mandando inclusive as solicitações ou as sugestões para as próximas semanas, para que a gente possa ir esclarecendo e com isso elucidando, tirando muitas das dúvidas do dia a dia relacionadas à cirurgia plástica. Então, convidem as pessoas do círculo de relacionamento de vocês, né? Mandem os coraçõezinhos. Eu vou pedir sempre que no final vocês façam um print da tela e postem, né, marcando a clínica, que isso é importante para que a gente possa ir divulgando e alcançando mais pessoas, levando informação de qualidade, para que as pessoas possam efetivamente, aquelas que já se operaram e aquelas que estão querendo se operar, possam realmente, com a ajuda dessas informações, ter um auxílio de forma bem útil, bem prática para o seu dia a dia. Ok? Então, pessoal, convidem, né, as pessoas conhecidas, façam as perguntas de vocês, né? Mandem os coraçõezinhos, isso é importante para a gente, certo? E lembrando que um processo de cicatrização é um processo sempre muito complexo, certo? Ele envolve muitos fatores.
a cicatrização não é só até tirar os pontos e a pessoa achar que tá cicatrizado. Na verdade, o processo de cicatrização, ele passa de 1 ano, na maior parte das vezes, apesar de que externamente a aparência de que a cicatriz está completa, está bem fechadinha a sua cirurgia, mas nós todos sabemos que a cicatriz ela vai sofrendo alteração, ela vai amadurecendo, ela vai maturando, e nesse processo a tendência natural é que ela vá melhorando, desde que a gente dê condições ideais para que isso aconteça. Então, a gente orientou a questão de alimentação, né, em relação a boa alimentação, porque o processo de cicatrização precisa de muitos nutrientes. A gente, ó, o Dr. Mário entrou, ok, vamos permitir participação, a entrada dele online. Então, além do processo de cicatrização, de alimentação, tem o processo nutricional. Boa noite, Mário, tudo bom? Boa noite, Marco. Estou sabendo que tu veio correndo de cirurgia, né? Não é fácil a vida de cirurgião, não é verdade? É verdade. Mas que bom. Deu tudo certo lá? Tudo tranquilo. Foi corrido, mas deu Ótimo. certo. Fico feliz, né, pelos pacientes e por ti. Mário, então assim, como eu estava comentando aqui, o assunto cicatrização é muito complexo e envolve muitas vertentes, por isso a necessidade da gente fazer essa continuação hoje, ok? Já que tu entrou, a gente fez uma seleção de algumas perguntas de ordem prática dos pacientes e eu vou começar de uma forma bem objetiva. Tá certo contigo? Eu vou fazendo uma pergunta, tu faz teus comentários, eu complemento, a gente vai interagindo a partir daí, ok? Ok. Então vamos lá. Tem uma paciente que perguntou o seguinte: tenho cicatriz vertical de uma laparotomia de urgência na barriga, tipo queloide, e outra de uma cesárea totalmente normal. Como pode ser isso? Então, quer dizer, a situação é a seguinte: até a cicatriz na vertical, no abdômen, que ela é uma cicatriz queloidiana, uma cicatriz alterada, uma cicatriz grossa, que dói, que coça, com características típicas de um queloide. Em contrapartida, ela tem a cicatriz na posição da cesariana, né? A incisão de Fanny Steele, que ela diz que é de boa qualidade. E como é que pode ser isso? Né? O que tu pode comentar? Diga aí, Mari. Isso é algo Elucida para nós. isso é algo bem curioso, né? A gente, inclusive, comentou um pouco sobre isso semana passada. A cicatriz queloide, ela é uma cicatriz doente, que tem a ver com o organismo da pessoa, né? Que tem essa predisposição a desenvolver a cicatriz. E não necessariamente a pessoa vai sempre desenvolver cicatriz queloide. Tem algumas áreas em que é mais predisposto a ocorrer essa cicatriz, ou seja, na orelha é muito comum acontecer, na região pré-external, ou seja, aqui no peito, ou seja, quem faz cirurgia cardíaca tem maior tendência, e nos ombros e outras áreas dos membros. Mas, tecnicamente, a pessoa poderia ter queloide em qualquer parte do corpo onde sofrer um trauma, tiver algum tipo de lesão e desenvolver um processo de cicatrização. Essa cicatriz da cesárea é uma cicatriz que, na maior parte das vezes, não dá queloide. Curiosamente, não dá. E isso não quer dizer que, porque a pessoa não teve queloide lá, que ela não possa desenvolver queloide em outras áreas. Então, você pode fazer várias cirurgias no decorrer da sua vida e não ter queloide, e depois de ter feito várias, desenvolver queloide numa última cirurgia. O que a gente percebe é que tem algumas coisas que aumentam o risco de queloide. Então, essa cicatriz vertical, ela tem um risco maior de queloide do que a cicatriz da cesárea. A cicatriz da cesárea, geralmente a mulher, quando ela tem o parto, o abdômen ainda está um pouco flácido, tem como se fosse um avental, tem uma sobra de pele. E essa sobra de pele, ela acaba fazendo uma dobra por cima da cicatriz e não tem tensão. Então, de forma geral, a cicatriz ela é uma cicatriz sem nenhuma tensão e isso favorece a não ter queloide. Quando você tem uma pressão sobre a cicatriz, e é por isso que a gente utiliza curativos especiais, curativos de silicone, e recomenda usar malha e fazer massagem, porque a gente sabe que isso diminui a chance de desenvolver o queloide. Ok.
Ótimo, Mário. Excelente, porque muitas vezes o paciente chega no consultório e diz assim, doutor, eu tenho uma cesárea e eu não tenho queloide, a minha cicatrização é ótima, né? Por que eu fiz um queloide em determinada área? Bom, agora tem um aspecto técnico muito interessante, que tem as linhas de força naturais na pele. Então, toda vez que um cirurgião utiliza uma linha natural, né? Então, por exemplo, na barriga, a linha natural, no abdômen, é nesse sentido. Se eu corto exatamente numa linha natural, são as chamadas linhas de Langerhans. Então, o que, que acontece? A gente tem uma tendência, né, naturalmente, de ter uma melhor qualidade de cicatriz. No abdômen, né, se eu fizer um corte na vertical, ela está exatamente perpendicular às linhas naturais ou às ideais. Então, se eu tenho um sentido ideal, que é na horizontal, e eu corto na vertical, eu vou ter uma tendência muito maior a ter uma alteração de cicatrização. Vocês querem ver um outro lugar também que é bem típico? Pacientes que fazem redução de estômago, emagrecem muito, ficam com aquela sobra muito grande no braço, e daí o que, que acontece? A incisão normalmente já tem que vir aqui, nesse sentido no braço. Ela está contra as linhas naturais de força. Então, o que é que acontece? Ela tem mais tendência a ficar alterada. Fazer uma cicatriz hipertrófica, que, como nós dissemos, é um primo próximo do queloide, né? Só que mais ameno, ou mesmo fazer um queloide. Tem uma tendência, não quer dizer que vai fazer, pessoal. Então, existe as linhas, a posição correta. Então, o ideal é a gente saber que existe uma posição correta de como incisar. Normalmente, quem domina isso são os cirurgiões plásticos. A gente vê que, na prática, os outros cirurgiões não têm esse nível de conhecimento. Na prática, é muito comum que eles não tenham. E isso faz com que, muitas vezes, uma incisão não esteja na posição correta. Ok, Mário? Algum complemento? Essa questão das linhas de força, né? Sempre que possível, a gente tenta fazer o corte, fazer a incisão, respeitando essas linhas de força, que é a área do corpo que vai ter um vetor nulo, não é? Ou seja, por conta das linhas de força, das fibras elásticas, tem algumas áreas em que a soma dessas forças elásticas faz com que o vetor seja nulo. Então, é exatamente isso. A linha de força é uma área que vai ter uma provável melhor cicatrização porque não tem tanta tensão. Só que às vezes o paciente não escolhe, né? Às vezes ele sofre um acidente, ele tem um trauma, ou algum cirurgião não sabia ou ignorou a linha de força e aí fez um corte numa região que não é tão favorável. Mas mesmo que você escolha uma linha de força, faça o corte correto, mesmo assim você pode ter queloide. O queloide realmente é Perfeito. uma coisa assim meio surpresa, né? Perfeito. Vamos lá. Outra paciente pergunta o seguinte: fumo uma carteira por dia de cigarro, operei a minha vesícula e não tive problema nenhum. Quero fazer uma plástica abdominal e o médico disse que preciso parar de fumar um mês antes. Por que isso? Realmente precisa? E se eu diminuir bastante, não é o suficiente? E aí, Mário? Hum, é, Os pacientes fumantes. é verdade. A gente mora numa região em que, felizmente, se fuma cada vez menos, né? No sul, né, lá no Rio Grande do Sul, São Paulo, no Sudeste, que é mais frio, ainda existe um hábito de fumar maior. Mas a gente tem uma boa parte da população que ainda fuma e a recomendação realmente é que os fumantes, eles parem de fumar pelo menos um mês. E por que que isso ocorre? Porque dentre as substâncias que existem, né, no cigarro, algumas delas vão promover uma piora da circulação. Ou seja, os vasos sanguíneos, o calibre, né, o diâmetro por onde passa o sangue do vaso, ele é estreito, desculpe, as substâncias que existem no cigarro fazem com que diminua a circulação. E a Então, nicotina é uma das principais substâncias para isso, né? Como tu estava falando aí. exato. Então, assim, para vocês terem ideia, no cigarro existem mais de 5 mil substâncias. Mais de 5 mil. Então, quando a pessoa dá uma tragada, quando ela inala o cigarro, ela está ingerindo mais de 5 mil substâncias tóxicas para dentro dela. A nicotina é a maior implicada no vício, né? Na adição, né? Na dependência química ao cigarro. Mas existem muitas substâncias que estão lá e que vão promover uma piora da circulação e, consequentemente,
piora da cicatrização. Porque se a circulação é prejudicada, se não chega sangue bem, não vai cicatrizar bem. E não adianta diminuir o cigarro, não adianta fumar menos carteiras, menos cigarros, porque você vai continuar... Basta um cigarro para estragar tudo, pessoal. Porque você fuma e esse cigarro ele continua agindo por um tempo no seu sangue. Então não basta, eu não fumei ontem, será que hoje está tudo bem? Não basta. Tem que parar um mês de fumar, que é para realmente você ter eliminado do seu organismo, né? Todas as substâncias e você ter uma recuperação da fisiologia normal. Mesmo depois que passa o efeito do remédio, o organismo ainda está habituado a ter aquela circulação reduzida. Então, ele precisa de um tempo para recuperar a circulação, ou seja, formar novos vasos sanguíneos. Porque o cigarro estava inibindo o organismo de promover uma circulação adequada. Então, você precisa de um mês, que é para não só eliminar aquelas substâncias, mas como ocorrer uma melhora do fluxo de sangue para o organismo produzir mais vasos sanguíneos e dilatar os vasos. Dois comentários. Primeiro, tem que se ter muito cuidado, às vezes, com o acompanhante. Por exemplo, a esposa se opera e o marido fica fumando no quarto enquanto ela dorme. Eu já vi paciente ter necrose da pele por conta de que o marido fumava. O ambiente estava cheio de fumaça de cigarro. Primeiro comentário. Ambiente de cigarro, fumante passivo também não pode, pessoal. Primeiro. Segundo, por que a vesícula é diferente de uma plástica? Porque a vesícula, quem, por exemplo, faz um corte antigo, digamos que não seja uma cirurgia endoscópica, laparoscópica, certo? Então, ele só corta e entra para dentro do abdômen. Na plástica, pessoal, tem descolamento de tecido. Então, quando a gente descola, a gente naturalmente já diminui a circulação. Então, quer dizer, se eu já tenho uma circulação reduzida por conta da própria cirurgia, vocês imaginem se eu tiver mais os efeitos do cigarro fechando mais os vasos, eu posso ter um efeito muito complicado de sofrimento de pele, de diminuição de circulação. Então, a plástica normalmente é diferente das outras cirurgias, porque eu tenho descolamento e mobilização dos tecidos. Isso faz toda a diferença, principalmente em relação à questão do cigarro. Imagine uma face que a gente tem que descolar parcialmente para poder fazer o avanço, tirar o excesso de tecido. Essa pele foi desvascularizada parcialmente. Então, a circulação ela vai ficar limitada, eu não posso correr o risco, certo? De ter um cigarro aí competindo na questão circulatória, ok? Adiante? Essa questão da plástica, né, é uma coisa que a maior parte das pessoas não faz ideia, né? Porque a pessoa só vê a cicatriz, ela só vê o resultado final, ela não sabe o que a gente fez durante a cirurgia. Mas, na maior parte das vezes, as cirurgias plásticas, elas envolvem a separação das camadas dos tecidos. Então, o paciente ele só vê a pele, mas por baixo da pele tem gordura, tem músculo, tem osso. Então, na cirurgia plástica, ela envolve, na maior parte das vezes, como você falou, o descolamento, a separação das camadas. A gente separa as camadas, faz o remodelamento e depois a gente junta tudo de novo, faz um monte de ponto por dentro. E então tem uma área muito grande, né, de descolamento e que vai precisar de uma recuperação. Se você fuma e diminui a circulação, você pode ter um sofrimento nessas camadas, de dentro para fora. Perfeito. Marco, estão gostando do que tu tá falando, porque a hora tá cheia de coração aí, viu? Isso é bom. Vamos lá. Próxima. Fiz cesárea e minha cicatriz ficou escura. Quero fazer uma plástica mamária. Qual a chance de eu ficar com as incisões manchadas ou escuras? Muito pertinente, muito útil essa pergunta, pessoal. Vamos lá, Mário. Diga aí. Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas, né, não sabe. Quando a gente faz uma recomendação de não tomar sol, não é? Diz assim, não pode tomar sol, né? Deve evitar o sol pós-cirurgia. As pessoas dizem, doutor, tudo certo, tudo bem. Só que ela pensa que é evitar sol apenas na cicatriz. Apenas na área da cicatriz. E não é. Não é. Isso que aconteceu com essa paciente, que tem essa dúvida, é o que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. Isso é uma coisa muito comum. Algumas pessoas nunca fizeram uma cirurgia na vida e têm manchas escuras no corpo, que foram decorrentes de inflamação. Decorrentes, por exemplo, de uma espinha. Se você tiver uma espinha no rosto,
uma espinha no rosto, e tomar sol, aquela área que está inflamada, ela vai escurecer por conta do sol. E não desaparece às vezes continua escura. Algumas vezes, essa hipercromia, essa mancha, pode ir atenuando e ficando mais clara e até desaparecer. Mas muitas vezes não desaparece, a pessoa fica para o resto da vida com aquela mancha. Então é por isso que é muito importante, toda vez que você tem uma inflamação, e essa inflamação pode ser decorrente, como eu falei, de uma espinha, ou pode ser um trauma, uma topada que você levou, um corte, um machucado. Então, quando você tem um processo inflamatório, você faz com que as células da pele que produzem a cor, que são os melanócitos produzem melanina, que é a cor da pele. Quem tem o olho claro como o Marco, não é porque tem um pigmento diferente, é porque tem menos melanina, menos pigmento. A pele é mais branca, o cabelo é mais claro, os pelos, a cor dos olhos, mas todo mundo tem a mesma melanina. Então, quem é mulato como eu ou quem é negro tem a mesma melanina, só que o melanócito produz mais melanina. Então, o melanócito, ele é a chave da cicatriz ficar escura ou não. Quando você faz uma cirurgia, você deve evitar tudo aquilo que vai ativar o melanócito, que vai fazer com que essa célula produza muita melanina. A inflamação faz isso. Então, existem algumas coisas que a gente utiliza para clarear a cicatriz. A gente passa pomadas e utiliza de estratégias para acalmar o melanócito. A gente pode, inclusive, fazer um preparo pré-operatório. Quando a gente vai fazer alguma cirurgia, por exemplo, no rosto, e numa pessoa que tem uma tendência já a escurecer, doutor, eu fiz cirurgia e eu tive, minha cicatriz ficou escura. Toda vez que eu tenho uma espinha, tomo sol, fica escura. Se a gente já sabe que a pessoa tem tendência, a gente pode passar um pré-peeling, um preparo, uma pomada, um creme para a pessoa passar antes, que ele vai atuar no melanócito, diminuindo essa atividade dele, diminuindo a predisposição a fazer a tal da hipercromia pós-inflamatória. 2 comentários. Mário, uma coisa importante. Toda cicatriz, normalmente ela começa a ficar avermelhada, nesse processo inflamatório ela fica bem visível a partir de 1 mês. Isso vai levar meses até que ela vá regredindo e fique na cor normal da pele, certo? Enquanto ela estiver vermelha, a gente tem que cuidar muito, né, ou rosada, ou arroxeada, dependendo da cor da pele de cada um, para que a gente não agrida, ou com sol, ou com quimicamente, seja lá com o que for. Então, esse é o período mais radical, o mais cuidadoso que a gente tem que ter. E outra coisa é, pessoas pardas, que na verdade, no Nordeste, o que mais tem são os pardos. Por exemplo, eu sou branco, eu sou literalmente o branquelo. Se eu tomar sol, eu fico vermelho. Por quê? Porque a minha descendência genética é diretamente de italiano e português. Mas, por exemplo, Mário é pardo. Mário é pardo porque eu não sei exatamente qual é a tua descendência, Mário, mas assim, é a mescla do brasileiro, né? É a cor mais típica, que inclusive é uma cor que é uma pele que está muito mais adaptada para o nosso clima. Inclusive, ela é melhor para suportar o nosso clima, de exposição solar, etc. Agora, sabendo que quem é pardo, quem tem pele mista, normalmente tem muito mais chance de manchar. Então, isso é um fato. Tem gente que a gente diz assim, fulano mancha até com o pensamento, que qualquer coisinha dá uma manchinha no rosto, ou dá alguma parte do corpo. Essa pessoa, quando for ser submetida a uma cirurgia, a gente sabe que ela tem muito mais predisposição e a gente pode iniciar precocemente um clareamento, ok? Então, acho que isso aí já está bem colocado. Outra coisa, você falou da cor da pele, né? A gente chama isso de fototipo. O que é o fototipo? O fototipo é uma coisa interessante. Não é cor de pele. Fototipo é como a pele reage ao sol. Então, quem é branco não é necessariamente uma pessoa que não tenha predisposição a manchar. Às vezes a pessoa é o falso branco. Ele pensa que é branco, mas tem muita gente que é falso branco. Ele é branco no sentido de que a pele dele é mais clara. Só que é um fototipo tipo 3. Tem fototipo
a 6. O 1 e o 2 é o verdadeiro branco, é aquele que é caucasiano, aquele que praticamente não bronzeia, que só fica vermelho. Mas o fototipo tipo 3, o tipo 3, ele parece branco, a pele é clara, mas quando toma sol, escurece. Quando tem uma inflamação e toma sol ou algum outro tipo de exposição, né, de radiação, às vezes até o calor é um tipo de radiação ultravermelha, ele gera um escurecimento. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma predisposição a fazer queloide, uma predisposição a fazer mancha, e ela não sabe, mas é porque ela é branca, mas ela tem um ancestral que tem, né, essa ascendência que é ou amarelo, ou seja, japonês, chinês, coreano, índio, ou mulato ou negro. Então, a nossa população é muito miscigenada. Às vezes a pessoa pensa assim, eu sou branco. Mas lá atrás, há 2, 3, 4 gerações, tem alguém que é índio, que é pardo, que é negro. E aí você pode parecer branco, mas se você tiver lá atrás um ancestral que tenha essa ascendência, você pode sim ter essa predisposição a fazer mancha, a ter uma cicatriz mais alargada. Então, quando a gente suspeita que tem, a gente já prepara antes. A gente já faz uso de medicação, Tem comprimido algum paciente, ou pomada. Mário, desculpa te interromper. Inclusive, tu comentaste aí o seguinte, ó, às vezes o paciente diz assim, não, mas eu fiquei embaixo do toldo da barraca, não adianta, pessoal, na praia, irradia, bate o sol na areia e irradia para a pessoa em mancha igual, ok? Exato, reflete. Vamos adiante? Até a luz do sol indireta, ou seja, a luz do sol que bate na parede e reflete, ela já é suficiente para escurecer. Não é luz do sol direta somente. A luz do sol direta é pior. Mas qualquer luz do sol, ela é suficiente para manchar. Mário, outra paciente. Desculpe, Fiz Marco, cirurgia. desculpe Oi. interromper. É porque eu comecei falando e acabei esquecendo. Tá. A luz do sol, como eu falei agora há pouco, indireta, ela mancha. E você diz assim, mas a minha cicatriz é na mama e eu tô com roupa. Então tá tudo certo, né? Ou a minha cicatriz foi no abdômen e eu tô com a calça. Mas a luz do sol, ela vai estimular o melanócito lá da cicatriz do mesmo jeito. Por quê? Porque quando você toma sol no rosto ou toma sol na mão, o melanócito daqui, essa pele aqui, ela percebe que você está tomando sol. O melanócito daqui, ele escurece, ele produz melanina, e ele avisa o melanócito lá da área onde você operou. Então, se você operou o abdômen e toma sol no rosto, você pode escurecer a cicatriz do abdômen. Então, não basta proteger a cicatriz. Você deve evitar sol. Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Quando você faz uma cirurgia ou tem um trauma, a cicatriz pode escurecer mesmo que você não tome sol nela. Se você tomar sol em qualquer parte do corpo. Porque o melanócito de lá, ele escurece lá porque você tomou sol em outra área. Vamos lá. Posso ir adiante? Tem muita pergunta, Mário. Tem muita aqui. Vamos lá. Fiz cirurgia de retirada de tumores de pele, viajei e só pude tirar os pontos com 1 mês. Isso aqui é incrível como isso aqui é comum. As cicatrizes estavam inflamadas e alguns pontos estavam dentro da pele. O que fazer? Isso é muito comum de acontecer. Às vezes as pessoas esquecem ou ignoram, deixam para lá. Negligenciam, né? Pensa que o ponto vai cair sozinho, ou esquece, vai deixando para depois. Aí, quando o ponto está encravado, né? O ponto está sendo englobado pela pele, está inflamando, aí está doendo, aí a pessoa lembra. Então, assim, o nosso organismo ele tende a cicatrizar por conta própria. Então, ele vai tentar englobar, ele vai tentar cobrir aquele corpo estranho que é o fio. Se você demorar muito, às vezes cobre. Você, às vezes, tem dificuldade de achar até o ponto. Mas aquele fio que está ali, ele é um corpo estranho. Aquele material que a gente deixa ali é um fio inabsorvível. Porque se ele for um fio absorvível, ele vai cair sozinho. E a gente avisa, esse fio vai cair sozinho. Mas, na maior parte das vezes, o fio que é visível, o fio que está na pele, é um fio que a gente
tem que remover. E a gente tem que remover o mais breve, o mais precoce possível. Exatamente para evitar de estimular a cicatriz. Então, a gente tenta tirar precoce para não deixar a cicatriz, para não marcar a pele. Então, quando o ponto fica muito tempo, o organismo ele tem essa tendência, né? A englobar. Então, vai inflamar, vai gerar uma cicatriz. Então, o que tem que fazer é remover o mais rápido possível esses pontos. E a gente pode fazer uso de terapias, né, cosméticas para tentar melhorar essa cicatriz. Se a gente não conseguir melhorar o aspecto somente com creme, com massagem e com outros tipos de terapias, que a gente pode falar mais depois disso, a gente pode ter que necessariamente refazer a cicatriz para melhorar. Então, assim, vocês têm que ter consciência que, dependendo da região do corpo, existe um tempo ideal para se fazer essa retirada de pontos. E ela é diferente do rosto para a mão, para o pé, para as costas, para o Para a abdômen, pálpebra. para a pálpebra. Então, assim, tem que seguir as orientações. Se abandonar o ponto lá, ele vai marcar, vai dar mais processo inflamatório e vai se perder em qualidade, pessoal. Então, tem que seguir as orientações. Isso, assim, tem que ser uma coisa muito disciplinada, ok? Acho que essa é a grande mensagem. Vamos lá, outra situação. Sofri um acidente de carro, fraturei a perna e tive infecção na cirurgia abrindo a cicatriz. Olha só, isso aqui é encrenca, ó, Mário. Ainda está aberta com cicatrização lenta. O médico falou em biofilme. O que é isso e por que não cicatriza? Já tomei tanto antibiótico. É engraçado isso, porque as pessoas têm aquela ideia de que é só tomar um remédio que cura, e a gente sabe que não é bem assim. O remédio é um coadjuvante, né? O antibiótico ele vai ser necessário dependendo da situação, mas não é ele que vai curar tudo, pessoal. Então, Mário, explica pra gente uma ferida crônica, uma ferida aberta, que muitas vezes, tecnicamente, a gente chama de ferida complexa. Ferida complexa é quando a gente vai precisar de outras tecnologias, de outras intervenções para que a gente consiga fechar, cicatrizar. E muitas vezes a gente vê casos de meses, ou às vezes até de anos. Evolui um pouquinho esse assunto para nós aí, Mário. Já que tu é um expert em feridas complexas. E isso é uma coisa realmente bem relevante. Todo mundo, em algum momento da vida, já sofreu um trauma, né? Todo mundo já teve uma feridinha. Ou seja, a dona de casa, ou a pessoa que se aventura a fazer alguma coisa na cozinha e se corta, ou se fura, pisa num prego, leva uma topada. Todo mundo já se machucou na vida. Todo mundo se corta, todo mundo se machuca. Quando se é criança, é muito comum a pessoa escorregar e fazer aquele ralado, né? Ralar o joelho, levar uma queda, um tombo. Todo mundo se corta, todo mundo se machuca. E o nosso organismo ele tem uma tendência normal a cicatrizar. E ele cicatriza por conta própria. Na maior parte das vezes, cicatriza bem. Quando é uma coisa pequena, quando é uma coisa mais simples. Às vezes, mesmo você não cuidando, mesmo você não tendo o cuidado, né, de procurar um médico, de passar uma pomada, de tomar ponto, às vezes fica tudo bem. Graças a Deus, cicatriza bem. Mas outras vezes, se você não cuida, se você não procura um especialista, a cicatriz fica feia. Cicatriza, mas demora para cicatrizar. Às vezes inflama, infecciona, às vezes tem que tomar antibiótico, às vezes fica uma cicatriz feia, funda, escura, alta. E às vezes não fecha, às vezes não cicatriza, como é o caso, né, dessa paciente. Fica às vezes uma coisa aberta e fica supurando, fica saindo pus, e às vezes leva meses, anos e não fecha. Não, o médico Então, vai lá, limpa, faz limpeza cirúrgica, a famosa raspagem que as pessoas falam, etc, né? E continua aquilo aberto. E o que é o tal do biofilme, Mário? Pois é. Então, assim, às vezes uma coisa aparentemente está sendo tratada, está tomando remédio, está passando pomada, às vezes até natural, às vezes a pessoa, eu passei uma folha, né? Eu passei, eu macerei lá uma folha que me disseram que fazia bem, um creme lá, toma um produto natural e cicatriza. Mas dessa vez não está cicatrizando, né? Então, a cicatrização ela é um processo natural, ele é fisiológico. O organismo ele tenta cicatrizar, ele tenta curar sozinho. A ideia de tomar ponto, de você botar um fio, ou de botar uma cola, ou de você botar um parafuso, uma placa, é para ajudar o organismo.
Quem cicatriza é o organismo. Mesmo quando você dá ponto, não é o ponto que cicatriza. O ponto é para ajudar o organismo a cicatrizar. A placa, o parafuso, a cola é para ajudar o organismo a cicatrizar. A gente falou da última vez das fases da cicatrização. A cicatrização, didaticamente, tem fases. E, às vezes, o que faz uma ferida não cicatrizar e, portanto, se tornar uma ferida crônica, uma ferida que passa mais de um mês, é uma ferida crônica. Didaticamente, a gente define assim. Até um mês é para cicatrizar. Tudo é para cicatrizar. Se passou um mês e uma coisa não cicatriza, é uma ferida crônica. Precisa de uma avaliação. Precisa de um tratamento especial. E a gente diz que uma ferida ela é complexa quando é uma ferida difícil. É uma ferida que tem um formato muito irregular, ou é profunda, ou está infectada, tem esse tal do biofilme, né? Ou quebrou um osso, né? Fratura associada. Então, tudo que é difícil de cicatrizar, que é mais difícil, é mais complexo, a gente chama de ferida complexa. Então, uma ferida como essa daí, em que teve uma fratura, que quebrou o osso e que a ferida está aberta depois de muito tempo e não cicatriza, a gente diz que é uma ferida crônica, porque passou de um mês, e então a ferida está demorando para cicatrizar, e ela é complexa, porque é uma ferida que tem profundidade, que tem osso aparecendo, e que provavelmente tem o tal do biofilme. O que é o biofilme? Biofilme é quando você tem uma bactéria que grudou na ferida e não quer sair. Você toma antibiótico e não resolve, não tira o biofilme. Então, biofilme é o nome que a gente dá para quando a bactéria gruda na ferida. Às vezes tem um fio, tem uma placa, um parafuso, e a bactéria gruda naquilo ali. E aí não tem jeito. Você tem que lavar, você tem que tirar a placa, tirar o parafuso, tirar o fio, tomar antibiótico e fazer um tratamento especial. Às vezes não basta raspar, fazer uma limpeza cirúrgica. Às vezes tem que fazer um tratamento especial. Às vezes tem que usar de tecnologia, como o Marco falou. Às vezes usar um curativo a vácuo. Às vezes tem que usar uma substância que vai remover o biofilme, que vai tratar. É um tratamento complexo. É um tratamento que precisa da avaliação do especialista, precisa do cirurgião plástico, para poder estabelecer a estratégia de remover esse biofilme, essa bactéria que grudou lá. Não é uma bactéria, né? É uma população de bactéria que cria uma carapaça, Cria uma película, uma carapaça. É uma película, um filme biológico que funciona como um escudo. Aí a gente chama de biofilme. E ela se protege, ela é muito sabida, essa bactéria. Ela produz esse biofilme que cria um filme, né? Cria uma película, uma carapaça em torno dela que não deixa o antibiótico chegar. Então tem que utilizar de várias estratégias para poder remover esse biofilme. E aí, assim, você torna uma ferida crônica uma ferida aguda. Você tem que agudizar, você tem que fazer com que ela dê um restart, um reboot. Você tem que reiniciar o processo de cicatrização. Existem substâncias que também eles ajudam a combater o biofilme, como a biguanida, iodo, né? Então, assim, às vezes a limpeza mecânica também é essencial, é fundamental. Então, assim, é uma coisa complexa, precisa de uma equipe muito bem treinada, né? E uma das estratégias que a gente usa, são muitas, mas inclusive dentro da medicina regenerativa, a gente já tinha tocado na história do laser, que o laser ativa fatores de crescimento, células tronco, tem também os curativos a vácuo. Hoje a gente tem tecnologias bem inovadoras e que realmente fazem a diferença. Mas a ferida complexa é um assunto muito grande, né? Tanto quanto o processo de cicatrização. Então, eu acho que, em termos de noção geral, eu acho que eu me dou por satisfeito, Mário, te agradeço essa explicação. E a gente ainda tem muita pergunta, e na verdade a gente já está bem com os 40 minutos, Mário. Vamos lá, a ideia original são 30, vamos embora. Vamos correr. Fiz uma cirurgia de prótese mamária há 3 semanas, olha só. E está saindo líquido amarelado. O médico disse que é seroma. O que é isso e por que acontece? Pessoal, isto é uma coisa para alertar, principalmente as pessoas que acham que colocar uma prótese, que não estão sentindo dor, e que amanhã já pode ir para a academia, pode sair dançando, fazendo e acontecendo. Então, eu estou achando legal que aí tem a enfermeira Jussara, que é muito conceituada, né, na que nossa cidade está participando, não é? E obrigado pela tua participação, Jussara. E é um prazer te ter aqui nesse assunto que diz respeito à tua atuação também, com certeza, ok?
Mário, fala um pouquinho sobre essa situação do seroma, por favor. Quando a gente tem um machucado, por exemplo, uma criança, um adulto, cai, rala o joelho. Aí fica saindo aquele líquido, né? A salmoura, né? As pessoas popularmente falam de salmoura, aquele líquidozinho transparente saindo da ferida. E depois faz um cascão, né? Faz uma casquinha. Essa salmoura, esse líquidozinho, esse exudato que fica saindo das feridas, é a linfa. É a parte líquida do sangue. Então, o nosso sangue, que é vermelho, ele tem uma parte sólida, que são as células, e tem a parte líquida, tem a água, né? A água misturada com outras coisas. Então, quando você tem um machucado e sangra, às vezes não sai vermelho, às vezes sai só um líquidozinho transparente, né? Meio amarelado. Isso aí, essa salmourazinha, é a linfa, é a parte do sangue. É mais ou menos isso que acontece no caso do seroma. Quando a gente tem um buraco, um espaço vazio dentro do nosso corpo, quando a gente faz uma cirurgia, como o Marco falou antes, você faz uma cirurgia plástica, você vai criar um descolamento, você vai fazer um corte na pele e você vai aprofundando e você cria um espaço para botar a prótese. E você depois sai fechando tudo. Não deixa nenhum buraquinho, você fecha tudo. Fecha todas as camadas. A camada do músculo, da gordura, da pele. Essa é a diferença da cirurgia plástica para outras especialidades. A gente tem muito cuidado em fechar todas as camadas e não deixar espaço morto, que é o nome que a gente dá para esse espaço vazio, como se fosse um buraquinho, uma área que não ficou bem colada. Mas mesmo quando você fecha tudo bem fechado e deixa tudo bem colado, se você tiver um esforço maior, se você não respeitar o repouso, você pode ter a formação de um líquido, de fazer como se fosse uma coleção, uma loja que junta um pouquinho de líquido, é o seroma. O seroma é esse líquido que o organismo, que é a parte líquida do sangue, né, é a linfa, que junta lá para poder ocupar o espaço vazio. Porque no nosso organismo não tem vácuo, não fica nada vazio. Então, se você tiver qualquer área descolada, qualquer área que não estiver bem fechada e que não está bem cicatrizada ainda, porque quando você faz uma cirurgia, a gente dá os pontos, mas não está cicatrizado. Tem que ter paciência e esperar a cicatrização ocorrer. Então, nessa primeira semana, principalmente, pode juntar líquido, pode juntar não só o tal do seroma, pode juntar sangue, pode fazer um hematoma também. Hematoma é para quando junta sangue, e seroma é quando junta esse líquido meio amarelado, que é a parte só líquida do sangue. Então, tem que ter muito cuidado, tem que respeitar as recomendações, o repouso, porque se você fizer muito esforço, pode juntar esse líquido aí. E se você não procurar, não fizer o acompanhamento correto, pode passar desapercebido. E esse líquido pode infeccionar. E aí, o que é uma coisa mais fácil de resolver, que às vezes o seroma você pode drenar, pode, às vezes, uma compressão, usar o sutiã, usar a malha, ela faz o seroma desaparecer, o corpo absorve. Ou a gente abrir um pontinho e drenar, tirar esse líquido no consultório. Existem estratégias para você conduzir isso. Ok. E outra coisa, assim, ó, se olha uma mama por fora com a prótese, está tudo muito bonito, a cicatriz aparentemente está legal, mas só que lá dentro a cápsula em volta da prótese está sendo formada. E se a gente começar com um micro movimento, vai fazendo esse tipo de atrito entre a prótese e o músculo e o tecido mamário. Isso vai criando líquido, pessoal. Então tem que ter muito cuidado no início, nos primeiros dias. E se acontecer de drenar espontaneamente um seroma, corra para o médico, não fique esperando, sabe por quê? Que a gente tem que intervir rapidamente para ver se a gente consegue secar isso mais rápido, tipo, através de alguma estratégia. Nem que seja, por exemplo, um curativo a vácuo, que vai lá e chupa e faça com que colabe aquilo tudo e cicatrize. Porque abrir uma porta para a rua, a chance de uma bactéria da pele entrar ali e aí faz a festa, e aí pode acontecer até da pessoa perder aquela cirurgia, aquela prótese. São situações dramáticas que ninguém quer passar. A cirurgia da prótese, normalmente, é uma cirurgia extremamente tranquila, os pós-operatórios. O índice de satisfação é altíssimo, mas tem que cuidar isso, porque quando acontece pode estragar a cirurgia, ok? Você falou, né, de estragar e perder a prótese. Seria por quê?
porque forma o biofilme, né? Se você tem um seroma e, por acaso, entra uma bactéria ali, aquele seroma, né, pode infeccionar. E aí, às vezes, entra em contato com a prótese. E aí, a bactéria grudando na prótese, às vezes, é difícil de tratar. Perfeito. Outra situação, Mário. Fiz apendicite e queria fazer uma cirurgia para eliminar a cicatriz que ficou, pois me envergonho. Não vou à praia porque até de maiô dá para notar. Dá para desaparecer com esse pesadelo? É um pesadelo para essa paciente. Quer dizer, ela fez um corte no abdômen, né? Provavelmente uma cirurgia de urgência, de uma apendicectomia. Ela quer saber se tem como tirar essa cicatriz. E aí? Pois é, a gente tinha falado agora há pouco, né, sobre as linhas de força, né? Ah, às vezes a cicatriz que é feita, né, na urgência, às vezes ela não cicatriza tão bem e às vezes não fica tão bonita, né? Mas mesmo quando você tem uma ótima cicatrização, você vai sempre ter uma cicatriz. Então, a gente não tem como fazer a cicatriz desaparecer. Mas a gente pode melhorar essa cicatriz. Existem estratégias, né? A gente pode lançar produtos para a pessoa ingerir, tomar, pode passar creme, massagem, curativo e fazer procedimentos como microagulhamento, micropuntura elétrica, peeling. Existem muitas coisas que a gente pode lançar a mão para melhorar a cicatriz. A cirurgia plástica, ela tenta sempre fazer uma cicatriz muito de boa qualidade, mínima, de tamanho pequeno, reduzido e escondida. Mas fazer a cicatriz Quando desaparecer. possível, né, Mário? Quando é possível. Quando é possível. Mas fazer a cicatriz desaparecer, não é possível. Então, o pesadelo, ou seja, fazer a cicatriz sumir, não, a gente não consegue. Mas a gente consegue melhorar essa cicatriz. Ou, se a paciente se submeter a uma plástica abdominal, é bem comum que essa cicatriz suma, né? E a gente fica só com a incisão da plástica abdominal. Daí realmente a gente consegue tirar a retração, a cicatriz feia, largada. Então, a gente vai fazer uma troca, vai ter um ganho de uma plástica abdominal com retirada da apendicectomia. Então, isso também é possível. Ok? Às vezes a gente troca uma cicatriz feia por uma cicatriz melhor, né? Refaz a cirurgia. No caso da abdominoplastia, se a paciente tiver pele sobrando, né? Tiver um excesso, porque se a paciente é muito magrinha, não tem pele sobrando, não dá. Mas se tiver, e a maior parte das mulheres acaba em algum momento da vida tendo, né? Um pouquinho de sobra de pele, dá para fazer essa abdominoplastia. Pergunta muito importante agora. Microagulhamento. Olha aí, pessoal. Microagulhamento. Melhora cicatrizes feias? Melhora muito, melhora de forma surpreendente. Para quem não sabe o que é o microagulhamento ou micropuntura, é um princípio que todo mundo conhece. Por que as pessoas fazem academia, fazem musculação, fazem exercício físico? Você agride o seu organismo quando faz musculação, quando faz exercício. Você faz pequenos traumas, né? Você força um pouquinho o músculo, você machuca um pouquinho o seu músculo e o organismo ele responde fazendo o seu músculo ficar mais forte. Então, essa é a ideia do organismo, né? Você faz exercício físico porque você está forçando o seu organismo. E aí ele responde se aprimorando. Você faz corrida, faz natação ou qualquer outro tipo de exercício aeróbico para ganhar resistência cardiovascular. Ou seja, quando você faz um exercício que eleva o batimento cardíaco, que exige que você respire mais rápido, você está fazendo com que o seu coração ele trabalhe. Ele bate mais rápido, mais forte. E, consequentemente, ele fica mais forte. Então, o microagulhamento, a micropuntura, segue o mesmo princípio. Você faz uma pequena agressão na sua pele e o seu organismo, a sua pele responde cicatrizando melhor, melhorando essa pele. Então, o microagulhamento ou a micropuntura é quando você utiliza um dispositivo, que pode ser um dispositivo bem rudimentar, bem primitivo, como um rolo. É um rolo com várias agulhinhas bem pequenininhas mesmo, quase microscópicas, bem fininhas. Ou uma caneta, ou um dispositivo elétrico, que tem essas agulhas bem fininhas e elas têm um motor elétrico e que fazem essa pulsação. É praticamente indolor. A gente, inclusive, lá na clínica, Marca, a gente dispõe desse dispositivo, dessa tecnologia, né? Que se chama micropuntura elétrica. Então, faz pequenos furinhos,
elas fazem isso numa velocidade de 200 vezes por segundo. Só para você ter ideia, né, o dispositivo que a gente utiliza, ele tem 10 agulhinhas. Então, são 10 agulhas a 200 vezes por segundo. Dá 2.000 furadinhas por segundo. Em 10 minutos, a gente fez 2 milhões de furinhos na pele, né, no rosto todo, por exemplo. Então, isso é algo praticamente indolor, porque é mais rápido do que o nervo é capaz de sentir. Então, é praticamente indolor. E a gente regula no aparelho a profundidade da agulha. A gente pode utilizar uma agulha bem fininha ou pode usar uma agulha um pouquinho mais profunda, de acordo com o que a gente quer atingir. Se eu utilizo uma agulha mais fininha, eu vou dar um estímulo de colágeno à pele mais suave. A pele vai ficar mais brilhosa, mais macia, vai se renovar. Se eu utilizo uma agulha um pouquinho mais profunda, eu entro na camada mais profunda da pele. Então, eu estimulo a cicatriz, eu melhoro uma cicatriz de acne. Quem tem cicatrizes de acne, isso é muito comum, né? Eu, por exemplo, eu tenho cicatriz de acne e eu mesmo estou me tratando, né? Eu faço essas micropunturas, eu uso peeling com a finalidade de melhorar as cicatrizes. E isso é um processo que ele é contínuo. Você faz o procedimento hoje e meses depois a pele continua melhorando. Então, a gente utiliza não só do microagulhamento, mas o laser e peelings e outros tratamentos para passar, massagear, para ingerir, que melhora as cicatrizes. Inclusive, Mário, dá para usar também, né, o sistema delivery, né? Através da micropuntura, a gente pode utilizar, lançar mão de algumas substâncias que podem penetrar e agir e estimular cada vez mais essa pele ou essa cicatriz está sendo tratada. Inclusive, assim, eu tenho visto muita gente com grandes melhorias relacionadas a esse assunto, certo? Isso que você falou é algo realmente que a gente sempre usa. É o drug delivery, né? Que é do inglês, mas não é nada mais, nada menos do que você facilitar a penetração da droga, das medicações. Então, como eu falei, a gente utiliza de substâncias que a gente passa na pele que melhoram, que clareiam a pele, que estimulam a cicatrização. Por exemplo, melasma. A maior parte das mulheres tem pavor a isso, né? Algumas só tem isso durante a gravidez, o melasma gravídico, e depois da gravidez somem. Mas outras ficam com isso para o resto da vida, né? E às vezes até desistem, ficam desacreditadas. Dizem, eu já fiz vários tratamentos e nada resolve. Tem tratamento para melasma, tem tratamento para mancha no rosto. E o microagulhamento é um deles. E a gente utiliza o microagulhamento associado a essas substâncias. Então, o microagulhamento, ele funciona como uma porta, um portal para o medicamento penetrar pelo furinho. Esses furinhos na pele, que são microfuros, micropunturas, eles funcionam como canais para essa medicação entrar. Então, a gente faz uma mescla, a gente coloca num frasquinho, num bowl, várias substâncias, de acordo com o que a gente quer tratar. Se, por exemplo, a pessoa tem melasma, tem mancha no rosto, a gente utiliza uma substância, como, por exemplo, o ácido tranexâmico, o transamin. É uma substância que trata a mancha. A gente dá o ácido tranexâmico comprimido, o paciente toma comprimido, a gente faz uma forma para ele manipular, ele vai passar isso após o procedimento. E na hora do procedimento, a gente coloca isso no frasquinho e a gente vai fazendo o microagulhamento e já vai colocando essa substância. A gente faz o microagulhamento junto com ela, porque ela vai penetrando. Então, a gente vai aplicando essas mesclas, certo? E vai fazendo o mergulhamento. E ao mesmo tempo que vai estimulando o colágeno, vai penetrando a substância. É impressionante como isso ajuda e melhora. A gente realmente vê resultados assim fantásticos, né? Então, realmente... depois de 2 ou 3 aplicações, às vezes a cicatriz praticamente desaparece. Né? Melhora muito. Relacionado a isso, Mari, tenho cicatrizes de acne no rosto e nas costas. Qual procedimento fazer para que fiquem menos visíveis? Bom, o microagulhamento é um deles, né? Existem alguns tratamentos que a gente pode fazer. Existe o ácido, né? Existe uma medicação, né? Que comercialmente a mais famosa é o Roacutan, né? As dermatologistas, né, costumam tratar acne, né? Às vezes o paciente tem uma pele grossa, às vezes a gente faz, por exemplo, uma rinoplastia e a gente utiliza o ácido, essa substância. Mas cicatriz, ó, Mária, ela tá falando assim, tem um cicatriz, quer dizer, alguma coisa antiga.
Eu sei, mas eu estou aproveitando o ensejo para Tá. poder falar. Então, a gente Desculpa. utiliza com a finalidade de atrofiar as glândulas sebáceas, de afinar a pele, né? E aí a gente associa a isso, a gente associa as substâncias que vão, aos pouquinhos, preparar a pele para receber o tratamento. E aí o tratamento é um tratamento que pode ser na mesma hora, no mesmo momento, eu posso fazer uma anestesia na pele, utilizar uma agulha de subcisão. O que é isso? A gente solta as cicatrizes profundas de acne. Não apenas de acne. Às vezes você fez, por exemplo, uma cirurgia com um ortopedista no joelho ou no ombro, ou fez uma cirurgia com o cirurgião geral, o coloproctologista no abdômen e ficou uma cicatriz funda. Ou fez com a ginecologista, a obstetra, uma cesárea, e a cicatriz ficou funda. Acho que tem até uma pergunta, né, que a gente vai fazer sobre isso. Às vezes a cicatriz fica funda. Por que a cicatriz fica funda? E às vezes a pele que está por cima da cicatriz dobra. Dobra por cima dessa cicatriz funda. Por quê? Porque a cicatriz, às vezes, ela gruda. Ela gruda em planos mais profundos. Ela fica uma cicatriz aderida. E enquanto a gente não soltar essa cicatriz, não melhora. Então, a cicatriz de acne, ela tem vários tratamentos para isso. Vários tratamentos. Laser, microagulhamento. E a cicatriz mais profunda, grudada, aderida, a gente tem que soltar e preencher. Então, eu posso, muitas vezes, botar gordura ou ácido hialurônico, fazer um microagulhamento. Existem muitas coisas associadas para melhorar essa cicatriz de acne. A gente pode fazer ressecção localizada, em alguns casos bem graves. A gente pode fazer um preenchimento com ácido hialurônico de uma forma bem superficial e conseguir elevar aquilo e deixar no plano da pele normal. Conclusão, tem tratamento sim. Agora, normalmente são associações de tratamentos. Não tem uma coisa única, mágica. Tipo, varia, faz uma aplicação de laser e acha que resolve. Não é assim, pessoal. Tratamento longo, associa vários tratamentos, na verdade, e quando é a cicatriz que o Marco falou, essa cicatriz tão extensa, que existem graus de cicatrizes, né, graus de acne. A acne grau 4, que é a mais extensa, é conglobata, a paciente fica deformada, com muitas cicatrizes. E nesses casos, a gente precisa, às vezes, até fazer uma cirurgia, né, ressecar a cicatriz. Mário, a gente está praticamente fechando de 30 e já está em 60 minutos. É bom falar também do laser, né, Marco? Às vezes a gente pode utilizar o laser para estimular colágeno e fatores de crescimento e enxertar gordura nessas cicatrizes, né? É uma coisa que melhora muito. É a famosa medicina regenerativa que a gente já falou aqui nesse quadro no passado, utilizando o produto, fruto da aplicação do laser para isso. Ele diminui queloide, diminui manchas, diminui essas sequelas cicatriciais e melhora muito a qualidade da pele. Nós temos essa tecnologia aqui em Natal, pessoal. Isso é muito importante. Não é qualquer laser. Não é qualquer laser. É um laser específico, é um 12, 10 nanômetros. E ele é específico para isso, pessoal. É um laser que normalmente quem tem manipulado é o cirurgião plástico, certo? Isso. E é uma técnica, né, que é padronizada, né? Uma técnica que é o One Step, que faz com que a gente colete esse produto desse laser e consiga, né, aproveitar ele na medicina regenerativa. Exatamente. Medicina regenerativa é a medicina do futuro imediato, porque assim, no mundo inteiro, tudo quanto é especialidade, está estudando muito a questão da medicina regenerativa. Como fazer para regenerar os tecidos, pessoal? E a gente tem essa ferramenta, né? Essa ferramenta ela está presente no nosso meio, fiquem sabendo. Mário, para a gente terminar, tá certo? Porque, na verdade, essa apresentação que já está sendo o dobro, tá? Já sendo 2 em 1. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa que é muito comum em consultório de cirurgião plástico. Fiz cesariana e a cicatriz está para dentro da pele como se estivesse presa no músculo. Tem como corrigir sem precisar internar em hospital? Falo isso porque não tem como ficar fora de casa, pois não tenho quem cuide do meu filho. Muito prática essa pergunta. Parece até muito bobo, mas na verdade é muito comum essa situação, pessoal. É muito comum mesmo e a gente já até antecipou um pouco disso. Quando a gente faz a cirurgia, a gente não corta só a pele, né? Então, a obstetra, quando faz a cesárea, ela faz as incisões, os cortes que vão por camadas. Então, pele, gordura, músculo. E aí, quando volta, né, de dentro para fora, vem dando pontos. Mas, às vezes, a cicatriz fica para dentro, porque ela gruda, né? A cicatriz repuxa
nas camadas internas. Então, tem sim tratamento, o tratamento ele é ambulatorial. A gente faz isso no próprio, né, na própria sala de pequena cirurgia, com anestesia local, tem como melhorar essa cicatriz. É técnica de fechamento. Normalmente, a técnica de um cirurgião plástico, ela é superior aos dos outros especialistas. Então, o nosso cuidado é muito maior em termos de técnica de material utilizado. Por isso que, normalmente, a cicatriz de um cirurgião plástico ela é superior a de outras especialidades. É Isso aí é só técnica. corrigível, é passível de correção? Sim. Pessoal, como a gente estava falando aqui em medicina regenerativa, quero lembrar vocês que esses assuntos todos se integram, estão integrados de uma forma ou de outra. Então, as outras lives do Conversando com o Meu Médico estão todas gravadas aí no IGTV. Então, a gente tem sobre laser, sobre cirurgia de mama, de abdômen. Então, assim, são coisas que se complementam. E vocês assistindo, vocês vão começar a entender cada vez mais o assunto, de maneira que a gente vá unificando essa informação. Nossa meta aqui é passar informação de qualidade para vocês, ok? Então, quero agradecer, Mário, pela tua excelente participação, foi muito elucidativa, né? Então, muito didático, eu acho que foi maravilhosa a tua explanação sobre os assuntos demandados aqui. Agradeço ao pessoal que participou ativamente aí, fazendo comentários, perguntas, né? Agradeço aos incentivos dos pacientes aí que mandaram para mim, para ti, Mário. E convidando vocês sempre a participarem todas as quintas-feiras, 19 horas, a gente faz o Conversando com o Meu Médico. Para quê? Para que a gente possa elucidar, trazer informação de qualidade, útil para a vida das pessoas. Então, obrigado pela audiência de vocês. Divulguem, lembrem de fazer o print da tela, publicar, né, e marcarem a clínica para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Certo? Obrigado, Mário, e deixo o fechamento por tua conta. Obrigado, Marco. A gente está fazendo hoje, né, uma continuação, né, desse tema, porque a cicatrização é um processo natural e que ocorre, né, na vida de todo mundo. Então, é uma coisa muito, muito relevante. Todo mundo, em algum momento, né, vai se machucar e vai precisar passar por um processo de cicatrização. Todo mundo que faz cirurgia, não apenas cirurgia plástica, né, passa por uma cicatrização. Então, é uma coisa realmente muito relevante. As pessoas têm muitas dúvidas. A gente falou bastante sobre isso e a gente não esgotou o assunto. Existem outras perguntas que foram enviadas, a gente não conseguiu responder. Vai ficar para uma outra apresentação, né, uma outra conversa. Então, assim, mandem mais perguntas, né? A gente vai poder, né, num momento oportuno, responder. E para fechar, né, tenho sempre, né, o cuidado, né, de manter o ferimento limpo, né, de seguir as recomendações do cirurgião plástico, né, e lembrar. Recomendações e respeitar o tempo da cicatrização, né? Existe o tempo para tirar o ponto, existe o tempo, né, para massagear, para usar curativo, para se expor ao sol. Se você, em conjunto com o cirurgião plástico, né, seguir essas recomendações, vai ter a melhor cicatriz possível. Pessoal, abraço, print, fazem uma positiva aí. Print, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite.